se você tiver que falar alguma coisa, entendeu? Pra conhecer sua... Aí tem que te ligar para participar aqui? Depois você dobra isso aí, deixa dobrado, amassado, porque é desde 2018 Bom dia. Tem que estar bem velhinho. Mas, Jonathan, dessas notas fiscais de 2018 que a gente está fazendo, tenta sujar um pouco, tenta amassar um pouco, tenta dobrar, porque está bem, tipo, sei lá, de 2018, pô, tem que estar bem velhinho, né, Vitor? Quando for entregar. Dá um rasgadinho, assim, da dobra, para ficar bem velhinho mesmo. Jesus não vai dar tudo certo. Vai dar não, já deu. Tem que estar positivo. Antes que o papai abrir para Oi. Bom dia. Alô?
Certo. Mudar o coisa aí, gente. Fala aí. Michel Pereira. Bom dia a todos. Dá mais uns 5 minutinhos aí para as pessoas terminarem de acessar a sala. A gente já começa a reunião.
Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, sim, a gente está só terminando aqui, aguardando uma pessoa Oi? que pediu. E a gente já vai começar. Bom dia a todos. Todos conseguem me ouvir? E Perfeito o som? Está tudo mais. Vamos dar início aqui à nossa reunião. O objeto dessa reunião trata-se de uma reunião preparatória para a reintegração de posse
e um processo que corre na 6ª Vara Civil de Vila Velha. É o processo 30386 de 2019, da região conhecida como Fazendinha 3, né, uma propriedade rural composta pelas glebas 3 e 4, uma área total aproximada de 294 mil metros quadrados, situada no lugar denominado Moendas, na Barra do Jucu, em Vila Velha. A referência é entre Jabaeté e o bairro Normília. Como representante aqui da Polícia Militar, do CPOE, conduzindo essa reunião preparatória, deixar bem claro que a nossa missão aqui da Polícia Militar é apoiar o Poder Judiciário, na pessoa do oficial de justiça, no cumprimento dessa ordem judicial. Então, a gente, nessa reunião, não haverá nenhuma discussão do mérito, né, do processo, não vai ter análise de proposta entre as partes, não será feita nenhuma avaliação de cumprimento de medidas ou de algumas obrigações assumidas no decorrer do processo. Isso tudo é tratado em outra esfera. Nessa reunião, nós trataremos das medidas para a execução do mandado. Então, peço que todos aí deixem no chat, a gente está gravando essa reunião, para a gente, a identificação, né, o nome da pessoa que está participando, órgão, telefone, e-mail de contato, né, seja para a gente identificar quem está participando, seja para a gente enviar um material posterior, se necessário. Então, como falado, né, o objeto dessa reunião é atribuir as tarefas, fazer o alinhamento das tarefas, de todos os órgãos envolvidos, para o dia da operação. A gente vai sair daqui hoje com uma data para a operação começar, para a operação policial começar. Então, o objetivo nosso é que, com essa reunião, com essas tarefas assumidas pelos presentes, com essas obrigações, o mandado seja cumprido da melhor forma possível, né? A gente cumpre essa decisão judicial de uma maneira menos desgastante para todo mundo, tanto para o Estado, para a Polícia Militar, para as partes e para os demais órgãos públicos envolvidos. Então, vamos lá. O objetivo principal dessa reunião é alinhar as responsabilidades das partes e dos órgãos envolvidos, e lembrando que não cabe à Polícia Militar a destruição ou a remoção de qualquer benfeitoria que tiver no local. Isso é determinado pelo Poder Judiciário, isso é cumprido pelo oficial de justiça. A parte normalmente vai fazer o requerente normalmente vai fazer essa remoção das edificações que existem na área, e a Polícia Militar vai apenas dar segurança para que essa remoção seja feita da forma menos danosa para todo mundo. Então, haverá algumas atribuições de algum aparato logístico para os requerentes, e a gente vai passar nessa reunião que tipo de logística o requerente está sendo instado a providenciar. Essa reunião também tem como objetivo dar publicidade a esse planejamento, né, da execução, para não ter surpresa para ninguém do dia da operação, principalmente para os ocupantes da área. Então, não haverá chegada de surpresa da polícia, isso vai ser determinado, isso vai ser falado nessa reunião, o momento, o dia e a hora que a polícia vai chegar para cumprir o mandado de reintegração de posse. Também temos por objetivo, né, definido essa data e hora para cumprir essa reintegração de posse, permitir que aqueles ocupantes que ainda estejam na localidade, que ainda estejam na área irregularmente invadida, irregularmente ocupada, eles possam, né, nesses poucos dias que restam antes da operação, providenciar a retirada dos seus pertences, providenciar a sua mudança. A gente não quer, a gente preza para que no dia da operação não haja nenhum tipo de ato hostil, nenhum tipo de confronto,
Mas infelizmente, a Polícia Militar esteve no local, tem informações de que um pequeno grupo estaria disposto a não colaborar, né, com o cumprimento dessa ordem judicial. Então, nessa reunião, a gente tem também dar publicidade a esse ato, dar publicidade à data da operação, e, dentro do possível, né, conclamando aí os órgãos envolvidos, fazer chegar a essas pessoas de que a ordem judicial será cumprida. Ela será cumprida. E a Polícia Militar não deseja nenhum tipo de confronto, nenhum tipo de embate, de resistência. Se houver, serão usados os meios, né, necessários e proporcionais ali à resistência oferecida. Então, a gente quer cumprir essa ordem judicial, é a missão da Polícia Militar, a gente vai cumprir da melhor forma possível, né, tanto para as partes envolvidas, quanto para a Justiça, e organizar essa logística nessa reunião, organizar essa logística para o dia da operação. A Polícia Militar estabeleceu aqui a data para cumprimento dessa ordem judicial. É importante lembrar que é uma ordem, é uma área relativamente extensa, né, e para zelar pela segurança de todos, né, zelar pelo melhor cumprimento possível dessa ordem, para não causar danos pessoais a nenhum dos envolvidos, provavelmente esse cumprimento dessa ordem judicial vai levar mais de um dia. Então, a gente vai estabelecer uma data para iniciar essa operação. E essa data para iniciar a operação é dia 8 de abril, terça-feira. Então, os meios necessários na Polícia Militar estarão prontos na manhã do dia 8 de abril, terça-feira próxima. Terça-feira da próxima semana. Na ordem judicial, foi estabelecido um prazo de 30 dias para desocupação voluntária dos ocupantes. Esse prazo venceu na semana passada, e a partir daí a gente entra com o planejamento da execução. Então, quem cumprirá essa ordem judicial é o oficial de justiça, a Polícia Militar, a Força Pública Estadual, vai proporcionar segurança para o Poder Judiciário fazer o cumprimento dessa medida. No dia 28 de março, né, alguns dias atrás, o Batalhão de Missões Especiais esteve no local, fez contato com alguns moradores e confeccionou um relatório de análise de risco prévio, o RARP, conhecido como RARP. Esse RARP ele trouxe algumas informações importantes que é muito pertinente compartilhar com todos esses órgãos que estão envolvidos nessa reunião preparatória. De acordo com essa visita técnica que o BNE realizou no local, com informações de algumas lideranças desse grupo que invadiu essa área, teriam 743 pessoas cadastradas, residentes, né, naquela localidade. Durante a visita técnica na semana passada, o BME se deparou com algumas pessoas já, assim, várias pessoas já se mudando do local, com um caminhão de mudança, já embalando as coisas e saindo do local, porque sabem que a ordem vai ser cumprida pela Polícia Militar. Tinha algum grupo, algumas pessoas declarando que ainda tinham esperança de que a ordem judicial fosse suspensa ou revogada de alguma forma. Isso, só lembrando, isso não aconteceu até o momento. Então, a determinação que a Polícia Militar tem para cumprir a reintegração de posse. E tinha um pequeno grupo, né, que estava com os ânimos mais inflamados, que estavam declarando abertamente que não sairiam do local e que usariam os meios ilegais, né, os meios violentos para repelir, se opor à ação do Estado, na ação do Poder Judiciário e à ação da Polícia Militar no local no momento da reintegração de posse.
Ou seja, declararam abertamente que estariam providenciando os meios para entrar em confronto com a Polícia Militar. Isso é bastante preocupante, porque é uma área extensa, é uma área que as próprias lideranças desse grupo informaram que existem crianças, existem idosos, existem pessoas acamadas no local, e essas lideranças permitindo que as pessoas aí se organizem para enfrentar a Polícia Militar, né, resistindo aí a uma ordem legal, a uma ordem judicial. Então, isso é preocupante, porque os ocupantes, mesmo sabendo que tem pessoas fragilizadas nesse local, tem crianças, tem pessoas vulneráveis, ainda assim, né, claro que não são todos, é um pequeno grupo, que acredito que seja possível identificar quem tem o cadastro dessas pessoas, saiba identificar quem são, se preparando aí para um possível confronto e colocando em risco até os próprios, os demais grupos, os demais ocupantes ali do local. Então, 743 pessoas cadastradas e aproximadamente 870 casas de alvenaria ou de madeira. Como eu falei, várias dessas ocupações, vários desses imóveis, né, já estão desocupados, então eles serão somente demolidos, né, no dia da operação, mas a estimativa do Batalhão de Missões Especiais é que pelo menos 50%, né, ou um pouco mais, dessas 870 edificações, provavelmente aí mais da metade esteja ocupado, seja com mobília, seja até com pessoas residindo. Existem ligações clandestinas de energia elétrica e de água, então as concessionárias serão convocadas a estarem presentes no dia da operação, até porque a parte da energia elétrica colocaria em risco, né, até todos envolvidos aí no momento da demolição das redes. Tem que, primeiramente, ser desligada a energia elétrica. O relatório também trouxe que o hospital mais próximo é uma unidade de atendimento de Riviera da Barra, a UPA de Riviera, está a 7 quilômetros do local, a 15 minutos de veículo, carro, né, do local. A delegacia mais próxima é o plantão de Vila Velha, a segunda delegacia regional, em Jaburuna, aí a 20 quilômetros 20 quilômetros de distância. Então, a gente não quer fazer uso desse aparato público, né, nem do hospital, nem da delegacia, mas, infelizmente, a gente tem que se preparar e tem que socializar essa informação, principalmente porque, presencialmente, né, detectamos aí um grupo predestinado aí a incitar a violência, incitar o confronto com a Polícia Militar. Então, nós aqui, a Polícia Militar, a Prefeitura, o Corpo de Bombeiros e os demais órgãos, quem está falando aí? Quer montar para mim? Temos que ter em mente aí que infelizmente, a gente pode fazer uso desses equipamentos públicos, seja para socorrer alguém, ou seja para conduzir alguém que cometa um crime aí de desobediência ou desacato. Basicamente, né, existe a necessidade de acompanhamento e participação nessa operação dos órgãos que estão presentes, do Poder Judiciário, principalmente na pessoa do oficial de justiça, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Defensoria Pública Estadual, do Ministério Público, das comissões, né, de políticas urbanas, das comissões de mediação fundiárias, tanto do TJ quanto do próprio Estado, da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal. Todos esses órgãos foram convidados a participar dessa reunião. E convidamos também, estão presentes a OAB, a Prefeitura de Vila Velha, a Secretaria de Segurança, a CETADES e o SAMU. Então, agora a gente vai passar, propriamente dito, a execução, né, do que a gente vai precisar para a execução dessa operação. Logo em seguida, a gente abre para os órgãos se manifestarem, né, então,
vamos caminhar aqui, sendo o mais breve possível, para falar da execução. Então, primeiramente, né, para falar da execução da medida, o cumprimento adequado desse mandado de reintegração de posse, a gente tem que pensar na remoção das pessoas que ainda estão no local, principalmente daqueles que declararam abertamente que ou vão para o confronto, ou só saem dali se forem retirados. Então, essas pessoas serão retiradas se eventualmente não colaborarem, saindo antecipadamente. O relatório da Polícia Militar, ele traz algumas necessidades logísticas, já passamos para o proprietário do local, para fazer essa análise aí de providenciar esses recursos, e os recursos são os seguintes: 30 caminhões baú, para fazer a mudança das pessoas que ainda estão lá, retirar os pertences, 80 trabalhadores braçais, 10 tratores do modelo de retroescavadeira, 5 tratores do modelo de carregadeira e um veículo guincho para remover para o pátio eventuais veículos aí que estejam com infrações de trânsito aí que caibam a remoção. A gente informa e solicita aí, se for possível, nesses dias aí que antecedem a operação, se esses caminhões estiverem disponíveis para essas mudanças serem feitas antes da Polícia Militar chegar, isso vai ser muito bom, né, o quanto antes esses caminhões forem colocados à disposição, e talvez aqui na reunião a gente estabeleceu um ponto de contato, estabeleceu, talvez, assim, uma sugestão, alguém da Secretaria de Assistência Social de Vila Velha, para receber essa demanda, receber essa solicitação e repassar ao proprietário do imóvel. Obviamente, né, assim, os imóveis lá, essas edificações construídas legalmente, elas vão ser demolidas, então serão retirados esses pertences. Se a pessoa tiver um local para levar, acho que o caminhão leva. Se não tiver nenhuma outra opção, esses pertences vão ser deixados fora do imóvel, vão ser deixados aí temos que ver aí a disponibilidade aí de alguma outra opção para não deixar esses pertences aí de qualquer jeito na rua. Mas eles vão ser desocupados, eles vão ser retirados do local. Após o cumprimento da reintegração de posse, que provavelmente leve mais de um dia, isso vai ser entregue para o proprietário, o imóvel vai ser entregue, limpo e desocupado, e cabe ao proprietário aí fazer a segurança do local, né? A Polícia Militar, a partir do momento da conclusão da operação, ela entrega para o proprietário, o oficial de justiça lavra o auto de reintegração de posse, e dali a segurança, visando ali coibir uma nova invasão, é do proprietário. Durante os dias que levar, se levar mais de um dia, mais de 2 dias, a Polícia Militar vai fazer a segurança lá durante 24 horas. A Polícia Militar, seja as unidades envolvidas diretamente na reintegração de posse, seja a unidade de polícia que é responsável pelo policiamento local. A gente pede apoio também da Guarda Municipal de Vila Velha nesse sentido. Então, temos alguns pedidos especiais aí, né, assim, que o relatório do BME apontou, né. Então a Prefeitura de Vila Velha, foi instada aí a disponibilizar a Guarda Municipal, né, para cumprir as atribuições inerentes ao referido órgão, né, que é proteger o patrimônio municipal. Infelizmente, mais uma vez, né, diante dessa possibilidade desse pequeno grupo de invasores ter manifestado intenção de partir para o confronto, uma ideia totalmente reprovável, totalmente desaconselhada de nossa parte, da Polícia Militar, vai ser reprimido com o rigor da lei, né? Então, se houver crime de desobediência ou desacato, vai ser conduzido para o DPJ,
vai ser entregue na delegacia, e se for oferecida resistência, vão ser usados meios adequados e necessários para fazer frente ali àquela oposição. E, diante dessa possibilidade de enfrentamento, a Prefeitura de Vila Velha também solicita aí que faça um reforço da segurança dos aparelhos públicos da região, para não haver qualquer tipo de... tentar repelir qualquer tipo de vandalismo, já que esse pequeno grupo se manifestou aí com essa possibilidade de haver tanto enfrentamento quanto depredações. Então, é importante a Prefeitura estar atenta a essa questão. A pasta de assistência social da Prefeitura, a gente também solicita a presença e acompanhamento durante o período integral dessa reintegração de postos, no sentido de orientar aquelas pessoas que estão saindo ali do local de forma pacífica, né, de orientar, oferecer o encaminhamento, né, correto, dar a devida orientação para essas pessoas terem como levar os seus pertences para algum local, né, ou se cadastrar em algum programa social do município, do estado, até da União, no sentido de orientar mesmo. O Conselho Tutelar da Prefeitura também é uma instituição, é um órgão, né, vinculado à administração local, também as atribuições específicas da referida pasta, né, infelizmente, uma integração de postos dessa magnitude, a gente pode ser que precise aí dos conselheiros tutelares, em virtude de, principalmente se tiver algum tipo de condução, algum tipo de pressão ao Estado, algum tipo de prisão, né, e se essas pessoas estão pensando em praticar esses atos, tiverem crianças ali, tiverem filhos ou outras crianças sob sua guarda, sua tutela, no Conselho Tutelar a presença é muito importante. Controle de zoonose aí da Prefeitura também, porque pode ser que tenha algum tipo de animal perambulando lá pelas ruas, animal de grande porte, né, sobretudo cavalos, que é muito comum na região, vai ter que ser feita a remoção aí com um veículo adequado. O relatório do BME também apontou a necessidade do SAMU, né, colocou lá a quantidade de 5 equipes do SAMU, corpo de bombeiros, pelo menos um veículo autobomba-tanque, e a Polícia Civil, né, manter em condições o plantão judiciário aí para receber eventuais conduções aí de infratores aí. O aparato da Polícia Militar a gente vai tratar em separado. O aparato da Polícia Militar que vai trabalhar nessa operação vai ser tratado numa reunião própria da Polícia Militar, né? Só um minutinho. Agora, a gente, diante dessa breve explanação, a gente vai dar a palavra aí para os órgãos. Acho que todo mundo vai ter a oportunidade de falar, todo mundo que quiser vai ter a oportunidade de falar. Só lembrando das recomendações iniciais, que não é o objetivo dessa reunião tratar sobre o mérito, etc., mas sim pela execução da operação. Inicialmente, eu vou dar a palavra ao requerente, então, no advogado aí, o doutor Renan, se pronunciar aí principalmente sobre a questão do que a Polícia Militar apontou sobre essa necessidade logística para o dia da operação. Bom, obrigado, Major. Eu queria, inicialmente, Major, cumprimentar todos, meu cordial bom dia a todos,
parabenizar a Polícia Militar pela organização dos trabalhos e também pela serenidade na exposição, Major. Eu faço questão de lembrar, Major, que, embora o proprietário da área esteja contribuindo, e vou dizer a partir de agora, as contribuições, não há nada que o obrigue, ou seja, a participação, a contribuição do proprietário da área é mera liberalidade, é mera vontade em contribuir para que os trabalhos ocorram da melhor forma possível. Já se colocou, Major, uma linha telefônica à disposição para agendamento das mudanças voluntárias. Se o senhor me permitir, eu vou colocar aqui o telefone no chat, mas esse telefone já foi divulgado lá na área, é o 9953-9387, está aí no chat. Esse telefone é para aqueles que quiserem fazer o agendamento voluntário das suas mudanças, para que o faça. Há um caminhão e uma pessoa lá disponível para fazer essa mudança. As máquinas solicitadas pela Polícia Militar, Major, já foram conseguidas, já estão à disposição. Já conseguimos 20 caminhões de mudança para fazer esse traslado. Estamos com dificuldade, Major, de conseguir mão de obra para ajudar nessa mudança, mas estamos aqui continuando na busca dessa mão de obra. Não é fácil conseguir mão de obra para que faça todo esse traslado. Ainda, Major, além disso, nós, conforme já alinhado com a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Vila Velha, foram identificadas pelo município 126 famílias em estado de vulnerabilidade, e para essas famílias que a Prefeitura fez esse recorte, o proprietário da área também, de forma voluntária, vai auxiliar com uma ajuda de custo. Disponibilizou R$300 mil para que essas pessoas tenham ajuda de custo para esses próximos momentos da desocupação. Então, de forma muito objetiva e resumida, Major, considerando que aqui não é, como o senhor falou, local para se discutir a ordem, só apenas a execução da ordem, são essas as ponderações. O senhor havia nos pedido essa contribuição, então, eu acho que de tudo que o senhor pediu, a única instrumentalização que a gente não conseguiu ainda é a mão de obra, que está muito difícil, mas continuamos na busca dessa mão de obra. O caminhão de mudança já está lá, está ao lado dos predinhos. Eu não conheço a área, mas foi isso que me foi informado. Está lá com um caminhão baú para fazer isso, e as máquinas também estão à disposição. Major, eu acho que, de forma resumida, eu estou à disposição do senhor, da Polícia Militar, dos órgãos de segurança, para eventual manifestação que for necessária, mas do que o senhor havia pedido, proprietário da área, essas são as informações. Ok, doutor Renan, está anotado aqui. Major, só para... Ainda não há policiamento ao lado dos caminhões, tá? Seria interessante que os caminhões que já estivessem lá, os caminhões lá, já estão lá na área, tivesse uma certa segurança para esse deslocamento. Assim, seria um pedido nosso. Isso aí dá para ser acertado aí com a 13ª CIA, assim, só a gente conversar, né, posteriormente aí, como que vai se dar esse acesso. Maravilha, Jóia. Doutor Lucas, o juiz da Comissão do Tribunal de Justiça, doutor Lucas Modenese, deseja complementar com alguma coisa?
Está sem áudio, doutor Lucas. Não estou ouvindo o senhor, não. Doutor Lucas, acho que quando o senhor entrou, o senhor apertou somente ouvir. Logo na entrada tem um botãozinho somente ouvir. Está aparecendo para o senhor aqui somente o fone de ouvido. Então, acho que talvez a solução seria sair e entrar de novo, se quiser se pronunciar. Acho que vai entrar de novo. Doutor Lucas. Tá mudo aí, tá? Major Pereira, 4º Batalhão aqui operando, tá mudo. Pois não, Pereira. Enquanto o doutor Lucas, acho que ele está só ouvindo, acho que ele está com algum problema de conexão. Vou dar a palavra aqui ao doutor Tayan Camargo, que é o advogado da parte aí que pediu para falar. Bom dia, Major, tudo bem? Tudo bem, doutor? Pois não. Eu queria fazer uma ponderação apenas relativo ao que o doutor mesmo falou. Aqui não estamos discutindo a ordem, mas sim o cumprimento da ordem. Nós temos aqui uma situação um pouco delicada para a gente tratar, que é em relação à delimitação da área. Essa área que vai ser cumprida, ela está bem descrita no mandado, que se consiste na gleba 3 e 4 da fazendinha. Uma parte desse loteamento está pegando na gleba 2. E está bem explícito aqui no mapa que a gente tem, que uma parte das pessoas, ela está constando na gleba 2. Essas pessoas, essa gleba 2, ela não pertence ao autor dessa ação. Ela pertence à senhora Marta de Mello, e uma parte dessa ocupação teve um acordo com a senhora Marta de Mello há um tempo atrás. Então, assim, não tem interesse nenhum em interferir no cumprimento. Nós só temos aqui o interesse de delimitar o cumprimento na gleba 3 e 4, porque os moradores da gleba 2 têm o direito de continuar até que haja uma ordem judicial para tal. Então, para isso, eu já solicitei aos moradores da gleba 2 um levantamento topográfico que vai estar à disposição da polícia para apresentação, e estamos vendo com eles se eles conseguem uma pessoa com drone para levantar e mostrar a efetiva delimitação desse cumprimento. Nosso grande receio é que pessoas que não foram objeto da ordem judicial sejam atingidos pela reintegração de uma área completa, sendo que não é a área total abrangida pelo mandado. Então, seria apenas isso, Major. Ok, doutor. Ok. A Polícia Militar fez o levantamento da área lá junto com o oficial de justiça, e a área que consta no vai ser cumprida a reintegração de posse. Major, só mais um ponto. Nós tivemos contato com o oficial, o seu Edilson. Ele disse que há uma dificuldade técnica para apurar a abrangência da área, e disse que por conta e risco do comprador vai cumprir na área inteira. Então, o nosso problema está sendo relativo a isso. Nós estamos dispostos a juntar e
colocar uma pessoa que levante um drone e mostre a área conforme o mapa. O problema é que nós estamos muito preocupados que esse cumprimento se dê fora da área delimitada. Ok. Perfeito. Eu entendo que esse pleito, doutor, ele deva ser levado ao juízo aí, né? Acho que entra no mérito do que está sendo, do que foi tratado nesse processo. A gente está falando aqui da execução. O relatório que a Polícia Militar fez com visita técnica ao local destinada à execução foi acompanhado do oficial de justiça. E nesse relatório foi definida a área que será cumprida. E que o mandado abrange. Então, a gente não tem condição de, nessa reunião, tratar disso, de analisar essa situação que o senhor está falando. Isso aí tem que ser levado realmente para dentro do processo, né, dentro dos caminhos adequados aí. Eu compreendo, mas o doutor também entende que fazer a reintegração de algo que não está descrito no mandado é temerário e ilegal, porque nós estamos falando de uma área que não pertence aos autores. Então, assim, acho que se a gente tiver à disposição um drone para levantar e delimitar metragem, acredito que asseguraríamos uma injustiça, impeçamos uma injustiça de ocorrer. Com certeza. Técnica. Infelizmente, eu não tenho condição de debater sobre isso agora, né? Isso realmente fica fora da esfera da Polícia Militar analisar esse pleito. O que nós temos hoje é uma ordem judicial para cumprir, ela será cumprida. A delimitação da área, o reconhecimento da área que a Polícia Militar fez foi acompanhado do oficial de justiça, que é o porta-voz da justiça, e de nossa parte, da parte da Polícia Militar, da nossa instituição, tem muita segurança para cumprir isso dentro da legalidade. Esse estudo pode ser fornecido para nós no momento? Eu sugeriria que o senhor levasse à esfera judicial, né, pelas vias adequadas, e apresentasse essa exposição de motivos aí. Perfeito, não desejo incomodar nem atrapalhar a reunião, eu só solicito então que nos seja fornecido esse mapa, esse relatório que foi elaborado, para que a gente possa esclarecer o juízo. É possível? Esse mapa, que o senhor está se referindo, ele é parte do planejamento da execução da Polícia Militar. Eu sugiro que o senhor fazer contato com o oficial de justiça, ele vai apresentar para o senhor a ordem judicial e explicar qual é a área que vai ser cumprida. Porque como esse relatório ele contém informações de cunho estratégico da Polícia Militar, de ordem planejamento da operação, eu acho que não é o documento adequado para a gente passar para as partes, fazer uma avaliação aí do mérito aí da área que deve ou não ser cumprida. Eu solicito ao senhor, assim, com bastante tranquilidade, com todo o respeito, o senhor ou faça contato com o oficial de justiça ou diretamente na vara. Perfeito, agradeço a atenção, Major. Muito obrigado. À disposição. Alguém da equipe da Secretaria de Saúde, do SAMU, está presente na reunião? Se não tiver, a gente... Corpo de Bombeiros, o capitão do Corpo de Bombeiros. Bom dia, Major. Aqui o capitão Penaforte, subcomandante da 4ª CIAIN de Vila Vitória. Bom dia a todos os autoridades aí. Eu participei de uma reintegração de posse muito parecida com essa, lá em São Mateus, quando eu estava lá no subcomando lá. E a gente apoiou com um resgate e uma BTS. Então eu vou seguir esse mesmo padrão, com 6 militares. Fica contente aí pro senhor? Sim, perfeito. Tranquilo. Autobomba tanque, que diz para salvamento e resgate, e uma equipe para socorro, né, pré-hospitalar, se for o caso. Ok, perfeito. Obrigado aí. Por nada. Polícia Civil, tem alguém que está presente, gostaria de
Ponto algo. Secretaria de Segurança. Sou Coronel Sérgio, estou vendo o senhor presente na reunião. Olá, sim. Estão me ouvindo? Sim, senhor. Ok, um bom dia a todos, né? Gostaria de parabenizar aí a condução do Major Calegari. É muito objetivo, claro. A Secretaria de Segurança aqui, ela está imbuída no sentido de estar acompanhando esse processo e somar no que for necessário. A ordem judicial é clara no sentido, né, de cumprimento, né, dia 8 agora, então, 8 de abril, esperamos, né, que tudo ocorra sem nenhum tipo de intercorrência, e a Secretaria de Segurança está aí, está apoiando, né, no que for necessário essa ação. Gostaria somente de agradecer a todos aí pela fala, né, e mais uma vez, parabéns aí pela condução aí da reunião, Major Calegari. Parabéns. Obrigado, Coronel. Sou Renato Padilha, da Comissão Permanente de Conciliação de Conflitos Fundiários do Estado. Gostaria de contribuir, de participar. Renato Padilha, quer fazer alguma colocação? Ok, Renato. Se quiser entrar e sair e entrar de novo, e colocar o som do microfone. Eu vi que entrou aí na reunião, está presente na reunião, o doutor Ícaro, da Polícia Civil. Bom dia, doutor. Deseja pontuar algo? Estão me ouvindo? Sim. Bom dia a todos. Eu entrei na reunião como ouvinte aqui e também está presente o delegado-chefe da Regional de Vila Velha, Dr. Nilton Abdala. A gente se coloca à disposição, tanto da Polícia Militar quanto dos demais órgãos, para o devido cumprimento dessa medida. E as demandas que tiverem, o Dr. Nilton está desde o início da reunião, qualquer demanda, nós estamos à disposição. Vou deixar registrado isso. Perfeito, doutor. Obrigado. Defensoria Pública, alguém do NUDAM deseja se manifestar? Bom dia, estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Eu vou tentar começar, então, e aí vamos ver se a gente consegue melhorar o áudio aí. Acho que tá ok. Eu estava ouvindo bem vocês, vamos ver. Então é o seguinte, a Defensoria Pública atua nesse processo da condição de cursos vulneráveis desde o início, nos dois processos que tratam dessa área. Então, a gente acompanha cada detalhe, cada minúcia dessa situação fundiária desde 2017. Todos esses detalhes que estão sendo debatidos, nós levamos para o processo, foram amplamente discutidos. E eu queria trazer algumas questões pela Defensoria Pública que são muito importantes nesse momento. O primeiro ponto que nós precisamos trazer como instituição guardiã das pessoas em situação de vulnerabilidade é o seguinte: nós sabemos, como o Major relator, descreveu no início da reunião, nós sabemos do escopo
do objeto limitado dessa reunião preparatória do CPOE dentro das atribuições da Polícia Militar. A gente sabe que a Polícia Militar se esforça para produzir um relatório completo, para atuar da forma mais diligente possível, tentando abarcar todo o complexo operacional que envolve uma operação como essa, até olhando para todos os órgãos cuja contribuição é necessária para que a operação se desenvolva da melhor forma possível. Porém, como o próprio Major descreveu, se trata de uma reunião com objeto limitado. E essa é a grande preocupação da Defensoria Pública nesse momento. Por quê? Porque nós sabemos que desde o final de 2022, nós temos uma decisão em sede de controle concentrado no STF, na DPF 828, seguida de uma resolução CNJ, que é a resolução 510 de 2023, que exige que, quando há uma decisão para desocupação coletiva, esgotados todos os recursos, nós trabalhamos a questão da permanência por diversas vezes, mas perdemos todos os recursos, ok, isso não está sendo discutido. Quando existe uma decisão para desocupação, é necessário que haja um plano prévio adequado de remoção, realocação e encaminhamentos assistenciais e habitacionais para a preservação dos direitos humanos envolvidos. A Defensoria Pública manifestou nos autos por diversas vezes nesse sentido, apresentou sugestões bem completas de plano, justamente ao encontro do que prevê a resolução. Buscamos até mesmo pleitear uma audiência na Comissão de Soluções Fundiárias em que essas questões pudessem ser ajustadas de forma coletiva e participativa, da forma mais transparente possível. Porém, nossos objetivos não foram atendidos. A Comissão de Soluções Fundiárias até produziu um relatório se reportando, mencionando a necessidade de que o município, de que o poder público fizesse os encaminhamentos e acompanhamentos necessários, porém de forma muito genérica ao ver da Defensoria Pública, e sem estabelecer essas medidas como necessariamente prévias e necessariamente condicionantes, divergindo, contrariando o que é previsto na DPF, na Resolução 510. Então, como instituição, nós precisamos trazer isso nesse momento, para todos os atores que estão aqui presentes, para o poder público, para as partes, principalmente no caso a parte autora, que a Defensoria Pública, ela se manifesta no sentido de que essa reunião não é suficiente para preencher os objetivos da Resolução 510 de 2023 do CNJ. Ela não dá conta, e não é o seu objetivo, como o Major descreveu, e nós já sabemos disso, ela não dá conta de garantir a análise prévia de vulnerabilidades envolvidas e os encaminhamentos necessários nos termos de realocação e encaminhamentos habitacionais para centenas de famílias em situação de vulnerabilidade. Então, esse é o primeiro ponto que, como Defensoria Pública, nós temos o dever legal de trazer à mesa para todos os envolvidos. Ainda que não seja discutido nesse momento, é nosso dever trazer mais uma vez e seguir trabalhando nas medidas cabíveis. Como ponto 2, nós trazemos a questão que até corrobora o que o advogado dos moradores da Gleba 2 trouxe anteriormente à nossa fala, que é a necessidade de delimitação do objeto processual. Como Defensoria Pública, em todas as reuniões preparatórias, nos dezenas e dezenas e dezenas de processos que o NUDAM acompanha, nós sempre manifestamos pela necessidade de exata delimitação do perímetro da área objeto da reintegração. Não se trata de rediscutir mérito, a gente não questiona nesse momento, nesse ponto, a gente não está questionando o mandado, a gente só está trazendo, como instituição, a necessidade de que o perímetro dessas duas matrículas que estão lá no cartório de registro de imóveis, matrícula X, Gleba 3, matrícula Y, Gleba 4, o perímetro já referenciado e claro sobre a área do cumprimento tem que ficar bem estabelecido, justamente para que não haja ilegalidade, não haja avanço para imóveis que não estão na área objeto do processo. Nesse sentido,
seria muito importante nós termos acesso a partir, principalmente, eu destaco, ao mapa construído para eventual cumprimento da reintegração de posse, porque é exatamente isso que vai proporcionar um controle dessa legalidade do cumprimento nos termos do mandado. Eu estou falando desse ponto específico, da área. É o ponto 2 da minha fala. Sob pena de avanço em área que não é objeto do mandado, absolutamente. Então, a gente precisa saber se vai até a casa da dona Maria ou se vai até a casa da dona Joana. Isso faz toda a diferença na prática. E esse relatório fundiário, enfim, a própria parte autora poderia ter disponibilizado, mas o fato é que isso precisa ser muito claro no processo nesse momento. E a nossa postura é a mesma em todos os processos quanto a isso. E eu trago, então, também, finalizando a minha fala, e o fato, né, realmente, da gente sequer ter acesso a esse documento, sequer possibilitar realmente essa análise prévia de vulnerabilidades, inclusive nos pontos que a Defensoria Pública trouxe diversas vezes ao processo, sobre questionamentos da metodologia do relatório, que foi mencionado pela parte autora, que teria trazido 126 famílias em situação de vulnerabilidade, que na verdade são 135, mas que eu acabei de conferir aqui, mas na verdade esse número é questionado pelas famílias, a Defensoria Pública trouxe o pleito tanto das famílias de Vila Esperança quanto de Vale da Conquista por diversas vezes ao processo, por questões metodológicas nós apresentamos no processo, não vou repetir aqui, são considerações extensas que nós trouxemos em várias reuniões com as famílias e nas audiências, que é o fato desse relatório, além de ter sido um relatório pretensamente geral, não só das levas 3 e 4, pretensamente geral, na verdade sequer foi geral, porque houve falhas muito evidentes, dezenas de famílias que já estavam lá na database final de 2022, que não foram cadastradas, e nós trouxemos várias provas nesse sentido, e além disso, uma análise muito estrita, muito limitada de vulnerabilidade, no nível abaixo da renda base definida para o Bolsa Família, a renda mais baixa de per capita, que na época era R$218 per capita, nós percebemos isso e pontuamos no processo por diversas vezes, de modo que, ainda que esse relatório tivesse trazido todas as pessoas presentes no local, moradoras, na database final de 22, ela teria trazido um número muito menor do que o real número de famílias vulneráveis, que poderia ser adotado, por exemplo, o critério do CAD único, que é um critério muito mais razoável, meio salário mínimo per capita. E nós trouxemos isso por diversas vezes ao processo. Então, assim, ainda isso é muito limitado em termos de contemplação de vulnerabilidades num momento como esse, de uma eminência tão grave de perda do direito à moradia de centenas e centenas de famílias em situação de vulnerabilidade. Por fim, a Defensoria Pública também pontua como está a nossa sugestão de plano, tudo isso a gente apresenta na nossa sugestão de plano, a preocupação tanto com as famílias, com as crianças, os idosos e também com os animais. A gente sabe que essa também é uma situação que precisa ser muito bem trabalhada para que haja respeito, enfim, a todas as formas de vida nesse momento e até, muitas vezes, sustento de famílias. Então, é uma situação muito complexa, como Defensoria Pública, nós precisamos trazer todas essas questões para essa reunião, para esse momento, para serem consideradas na maior medida possível. Obrigado, doutora Samanta. Obrigado pelas colocações aí e agradeço aí a consideração da senhora aí pela entender aí que o papel da polícia, entender perfeitamente o papel da Polícia Militar nesse contexto. Doutora Gilceia, promotora de Justiça de Vila Velha, deseja se manifestar? O MP deseja fazer alguma colocação nessa reunião preparatória? Está me ouvindo? Sim. Então, bom dia, senhores. Não vou me alongar.
comungo da fala da doutora Samanta, respeito a decisão judicial. Só queria aproveitar a oportunidade, em se falando de pessoas vulneráveis, aproveitar que tem autoridades da Prefeitura de Vila Velha, pedir para atentar esses detalhes, para não deixar que nenhum mal aconteça a pessoas que estão lá, inocentes. Nós tivemos uma audiência pública que compareceram crianças, mulheres grávidas, pessoas idosas. Então, só atentar para esse fato. Houve aí oferta pela parte do autor da ação de valores, que eu não sei quanto daria para cada um, mas para a Prefeitura de Vila Velha se atentar para esse fato, porque ainda que sejam 100 pessoas, 200, para onde elas irão, não pode jogá-las ao relento. Então, eu faço um apelo às autoridades da Prefeitura de Vila Velha que atente para esse fato, que já está aí na porta a data da remoção, e parabenizo aos senhores pela iniciativa da reunião, e é só isso que eu tenho a dizer hoje. A preocupação são com as pessoas vulneráveis. Fiquei até surpresa do senhor colocar que pessoas já saíram espontaneamente, mas talvez tenha ainda, como a doutora colocou, não tem um levantamento 100%, tenha muita pessoa vulnerável. Então, eu gostaria da atenção das autoridades para esse fato. E bom dia, obrigado pelo convite e a participação. Obrigado, doutora. Prefeitura de Vila Velha, as secretarias da Prefeitura de Vila Velha gostariam de se manifestar, Secretaria de Segurança, Assistência Social, dá vontade aí. Bom dia, consegue me ouvir? Major Rogério, secretário da SENDEST, da PMPV, a Secretaria de Defesa Social e Trânsito, e da nossa parte da Secretaria, nos que compete a questão da Guarda Municipal, estaremos à disposição de dar todo o auxílio à Polícia Militar e às demais instituições envolvidas nessa reintegração de posse e podem contar com a Guarda Municipal ao apoio. Então, nossa parte é isso. Ok, Major Rogério. Mais algum outro representante de outra pasta da Prefeitura de Vila Velha gostaria de se manifestar? Bom dia a todos. Conseguem me ouvir? Sim. Bom, representando a Procuradoria Municipal de Vila Velha, meu nome é Matheus, só com relação à questão pontuada aí pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público, ontem nós tivemos uma reunião da mesma forma que está sendo feita uma reunião preparatória aqui para o cumprimento da decisão judicial de reintegração. Nós também, da mesma forma, fizemos uma reunião preparatória ontem com a participação de diversos secretários aqui do município de Vila Velha, entre eles secretário de Assistência Social, secretário de Defesa Social e Trânsito, secretário de Gabinete, Obras, Administração, Serviços Urbanos, dentre outros. A deliberação, ao final da reunião, foi no sentido, assim, de sensibilizando com a situação, né, das pessoas que estão na linha da pobreza, na área a ser reintegrada, nós deliberamos em fazer uma minuta de projeto de lei e passar pela Câmara Municipal de Vila Velha para tentar, da mesma forma que a empresa está fazendo em relação à faixa da extrema pobreza, o município está se colocando à disposição para fazer esse projeto de lei, passar pela Câmara dos Vereadores, para tentar dispor para essas famílias que estão, diga-se de passagem, na faixa de pobreza, um auxílio para elas conseguirem se preparar durante um período para conseguirem arrumar algum local definitivo para moradia. Esse auxílio, da mesma forma que a empresa está se expondo a pagar para a faixa de extrema pobreza, o município se disponibilizaria a pagar para a faixa da pobreza. Essa lei criaria critérios objetivos para o município efetuar o pagamento do mesmo valor que a empresa está se dispondo a pagar para aquelas famílias que se encontram na faixa da pobreza. Salvo engano,
secretária de Assistência Social, a Letícia, ela tem uma listagem já feita pelo município, alguma forma de cadastramento, em que a gente observou mais ou menos 100 famílias que se encontram hoje na área da pobreza. O que o município faria, então, seria fazer um pagamento temporário até essas famílias conseguirem se realocar para um local definitivo. Então, da parte do município, o que está sendo feito hoje ressalvado a questão da segurança, que o Major já se manifestou. O município está se colocando à disposição para elaborar esse projeto de lei, colocar à disposição na Câmara de Vereadores e efetuar esse pagamento para as famílias que se encontram na faixa de pobreza. Lembrando que isso daí é algo ainda, né? Esse projeto está sendo elaborado, a gente ainda vai se submeter ao crivo da Câmara de Vereadores. Então, só dando esse adendo aí para todos ficarem cientes, tá bom? Ok, doutor. Obrigado pelas colocações aí. Mais alguma outra pasta da Prefeitura de Vila Velha? Tem outra questão que a gente também tem certa preocupação. Bom, a gente sabe que a área ela é repleta de, como foi pontuado, centenas de famílias, e outra questão de preocupação seriam os bens dessas famílias. A gente tem uma disposição no Código de Processo Civil, isso daí eu até gostaria de ouvir o advogado da empresa, da parte autora, porque o Código de Processo Civil é claro que aquele que ajuiza ação de reintegração de posse ou alguma demanda, ele tem que dar efetivo cumprimento a essa ação. Então, a gente tem hoje uma preocupação que é a guarda dos bens dessas famílias, porque vai ser feita a desocupação e, provavelmente, né, esses bens, muitos dos bens serão deixados. A gente não sabe como é que isso vai ser feito, isso é uma preocupação real, e o que a gente está pontuando aqui é para exatamente a parte autora do processo se manifestar, porque para ser dado efetivo cumprimento, isso tem que ser, não sei se vai ser alugado algum galpão, não sei se isso já foi esclarecido pela empresa, para fazer a guarda dos bens para efetivo cumprimento da decisão. Ficou essa tendência de ser esclarecido, eu não sei, né, tem um pouco mais tarde, né, eu não sei se isso já foi pontuado em algum momento. Doutor Renan, quer manifestar alguma coisa em relação a essa demanda que a Prefeitura colocou? Picotou para mim, mas eu não entendi o que foi falado sobre guarda de bens, é isso? Exatamente. A Prefeitura colocou essa questão, essa necessidade da guarda dos bens depois de retirados do local. Tem alguma coisa a colocar? Possibilidade. Na verdade, voluntariamente fazendo até mais. Sobre guarda de bens, salvo engano, não foi estipulado, seja no relatório do Tribunal de Justiça da Comissão de Assuntos Latifundiários, seja por ninguém, então não foi definido qualquer situação nesse sentido. O que estamos fazendo, em cima, inclusive, do relatório da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Vila Velha, é a doação de ajuda de custo no valor de 300 mil às famílias, numa classe, num recorte vulnerável que foi estipulado pelo próprio município. E aí, como é uma ajuda de custo, a família usa da forma que achar mais prudente, melhor. Então, Major, sobre esse ponto, esse esclarecimento que já foi dado. Ok.
Acho que tem mais ordens aí, eu estou vendo que tem representantes da OAB, doutora Verônica, deseja se manifestar? Sim, Major, todos me ouvem? Então, bom dia a todas e a todos, né? Para quem não me conhece, eu sou Verônica Bezerra. Atualmente estou como diretora de Direitos Humanos da OAB, né? A presidente Érica foi convidada para estar aqui, para a OAB se fazer presente, e aí ela me designou para estar aqui. Então, cumprimento a todas e a todos, alguns eu já conheço, né? De longa data, outros eu estou conhecendo hoje. Primeiramente, acho que ressaltar, né, a realização dessa reunião. Acho que é importante porque não cabe aqui a gente discutir o mérito, isso já foi discutido na ação, né, e ainda com a possibilidade de caber recurso, mas cabe ressaltar a preocupação da ordem, né, no estrito dever nosso, né, que é acompanhar situações dessa natureza, e a gente já vem acompanhando a situação já há mais de um mês. Nós estávamos na audiência pública, né, a gente tem ouvido e recebido algumas denúncias das pessoas que estão no local, e também estivemos acompanhando, né, representantes da comissão estiveram acompanhando a manifestação que teve, né, que nos causou muita preocupação. Então, é só delimitar aqui qual é o papel da ordem e reafirmar o nosso papel perante a sociedade capixaba no que tange a acompanhar possíveis situações de violações de direitos humanos. Esse é o nosso papel. Então, a partir do relato, né, que o Major fez, e também de algumas escutas que nós tivemos no local e de situações que chegaram, a gente tem muita preocupação. Primeiro, como é que está esse levantamento de idosos, crianças, mulheres grávidas, pessoas doentes? Eu ia perguntar, mas já foi falado que existem pessoas acamadas, né? Claro que algumas pessoas já saíram, porque tinham para onde ir, mas existem aquelas pessoas que não têm para onde ir. E essa é a nossa preocupação primeira, né? Por mais que se disponibilize, que é louvável, né, quando o advogado da parte do doutor, ele traz essa disponibilidade do proprietário, acho que isso é muito importante, né? Eu não tinha visto isso ainda, então isso é muito importante. Mas, fato é, iniciando a ação de desocupação, não é rápido. A gente precisa pensar que na terça-feira, no dia 8, no dia 9, no dia 10, precisa ter um local para levar os bens, para alocar as pessoas. A gente está falando de pessoas acamadas. Como é que isso vai ser? Isso demora. E a vida vai fluindo. Então, essa é uma preocupação nossa. A outra preocupação é quando a defensora pública, Samanta, ela fala da questão do plano de remoção. Ao nosso sentir, isso já estava sendo providenciado. Então, tem que se pensar. E quando coloco, entendo que tem coisas que é da competência da Polícia Militar, das Forças de Segurança. Outras coisas não. É do Poder Público. E também é restrito, é delimitado o papel da Polícia Militar em ações de desocupação. A Polícia Militar tem um determinado papel, mas não tem que fazer tudo. Não tem que fazer tudo. Os outros poderes, e aí ouço com bastante alegria quando o procurador do município diz da movimentação que já está sendo feita. Que bom! Mas isso não vai sair até semana que vem. Não é rápido, né? É importante que a gente pense junto enquanto sociedade, e a OAB, ela se enfileira, né, com todas as entidades aqui reunidas, para pensar formas e saídas
para dar um bem viver para as pessoas que têm uma alta vulnerabilidade social. Tá? E aí também ouço com preocupação a parte do relatório que é decorrente da visita técnica que foi feita. A primeira coisa que eu queria saber, mas por que o BME? Você diz que o BME é do local. É ações do BME? Eu só queria depois um esclarecimento. A outra coisa nós recebemos informações do local, nesse final de semana, que estavam acontecendo abordagens da PM. A algumas pessoas da ocupação não era o PME. Pelas imagens que a gente recebeu e pelos relatos. Então, a gente queria saber o porquê que isso está acontecendo, se é um procedimento, se faz parte do procedimento de levantamento, que isso causa temor nas pessoas. Temor nas pessoas, por quê? Mandado, decisão judicial, a gente tem que cumprir. Então, esse é o papel, enquanto advogado, enquanto diretor de direitos humanos da OAB. A gente não discute, mas como é que isso vai ser cumprido? Porque se for cumprido numa produção de violação de direitos humanos, a gente vai ter que conversar mais. Então, essa é essa preocupação. O direito tem que ser cumprido no determinado delimitado, no espaço delimitado do mandado, que falou depois, aí eu esqueci seu nome, mas assim, se é gleba tal, tem que ser cumprido nessa. O que extrapolar, isso pode produzir violação, porque vai produzir resistência. Então, essa é a nossa preocupação. Cumprir o mandado judicial na área destinada, na área que está circunscrita ali e relatada, né, isso é importante, a gente não vai discutir, mas o que extrapola isso é complicado. E aí a gente pode, na iminência de haver uma violação de direitos humanos grave. E isso é uma preocupação que a gente tem. Então, bem, Major, o senhor disse que está estabelecendo os meios utilizados caso haja resistência. Então, eu sei que existem coisas que é da tática, da estratégia, né, da segurança, mas que o senhor, se puder, né, no descrever ou então elencar quais são essas medidas, porque nós estamos falando de pessoas que têm vulnerabilidades, né? Uma coisa é fazer um enfrentamento com uma força que tem o objetivo de cometer crimes, que não é o caso deles. Então, também nos preocupa muito a estratégia tática que será utilizada caso haja resistência, porque pode não ter resistência, né? Oxalá tudo aconteça de acordo. Pode, eu já estou só terminando, que aí eu encerro minha fala, tá bom? Então, é isso, e também, só ver se eu entendi certo, né? Que observação e ocupantes que iriam enfrentar a PM. Isso também me preocupou, né? Então, são coisas que, ainda bem que teve a visita, né? Mas são coisas que já nos preocupam de antemão, né? Então, é só nos manifestar e, novamente, colocar a ordem e, principalmente, a Diretoria de Direitos Humanos e a Comissão de Direitos Humanos à disposição de todas as entidades aqui, todas as partes, para que, havendo a desocupação, não tenha ninguém machucado, né, de nenhum lado, né, eu acho que seja tudo tranquilo e que essas pessoas possam ser direcionadas para que tenham os seus direitos fundamentais resguardados e garantidos. Esse é o nosso papel, tá bom? Muito obrigada, eu estou à disposição aqui. Obrigado, doutora. Uma hora que dificultou o áudio aqui, mas eu acho que o colega acabou colaborando. Vou responder se ficar devendo. Primeira coisa, assim, a PM ela atua com base em protocolos do Estado, e tem decreto do governo do Estado, da Polícia Militar, que são normativos
infralegais baseados em normativas de outras instituições. Tem nível nível federal, né? Tem o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério dos Direitos Humanos, etc. Então, primeira coisa, a gente atuou diante desse. Primeira pergunta, por que o BME? Porque o BME é ele que vai fazer o cumprimento da ordem, é ele que é a força policial especializada em ações de reintegração de posse. Então, o relatório é feito pelo BME. Esse levantamento prévio, essa avaliação de risco, ela é feita pelo BME, porque é a unidade especializada neste tipo de operação policial. Sobre as abordagens que a senhora mencionou, e houve relatos de abordagens que não foram pelo BME. A Polícia Militar atua no estado todo. Então, se houve algum tipo de abordagem à pessoa, a veículo, no local, tem que saber exatamente poderia ter algum detalhe do contexto, mas não seja uma entidade responsável por aquela situação, que tem a região de sua circunscrição, que é a 13ª Companhia Independente, ou alguma outra unidade especializada da Polícia Militar, fazer o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, mesmo, ainda que seja uma área ocupada irregularmente, seja uma invasão, a segurança pública está acima de tudo. Então, a Polícia Militar atua nessa área. Se ela fez abordagem de algumas pessoas ali, em princípio, pelo que a senhora está me falando, está dentro do dever constitucional da Polícia Militar. Sobre as pessoas vulneráveis, algum questionamento das pessoas vulneráveis, isso foi relatado por aquelas lideranças que a Polícia Militar encontrou no local. Que existem pessoas acamadas, existem crianças, idosos, etc. Foi feito a comunicação para essas pessoas que foram exaustivamente cientificadas que é uma área invadida, que houve decisão judicial para que seja feita a desocupação da área. Então, essas pessoas estão tendo a oportunidade de sair, tiveram muita antecedência, né, com essas informações para sair voluntariamente. E posso garantir para a senhora, assim, a Polícia Militar não vai, ela ainda não vai também uma situação de lesionar alguém, talvez ali, pessoas ali seja incentivado a ter os ânimos inflamados e estar contra a integridade física dos policiais que estão trabalhando no local. A senhora até perguntou assim, mas que tipo de... Não são pessoas criminosas. Eu tenho certeza disso, não são pessoas criminosas. Mas a partir do momento que há um enfrentamento, a integridade física dos policiais, passa a ser um crime, né? Passa a ser um crime ali de lesão corporal, ou até alguma coisa mais grave. Então, se tem um crime, essas pessoas podem ser presas em flagrante, podem ser conduzidas à delegacia da Polícia Civil. É algo que a gente não quer, como eu falei desde o início, né? A Polícia Militar ela não deseja nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de realizar nenhum tipo de prisão numa operação dessa natureza. Eu só alertei essa questão e conclamei os órgãos, todos esses órgãos que estamos vendo aí participando dessa reunião, porque em visita presencial no local, a própria Polícia Militar recebeu essa informação de lideranças do local. Então, lideranças disseram que a Polícia Militar tem que se preparar para um confronto. Então, respeitando os direitos e garantias fundamentais, respeitando a dignidade da pessoa, a Polícia Militar está chamando esses órgãos, né, para estarem presentes, né, desde então, desde agora, desde essa reunião preparatória, e no dia da operação, ou nos dias da operação, se essa operação levar mais de um dia, para estarem presentes, para presenciar dar o devido encaminhamento, dar o devido apoio, cada órgão na medida da sua competência, né. Então, assim, é isso em relação ao BME, em relação às abordagens, as pessoas vulneráveis e possibilidade de enfrentamento. O nosso papel aqui pode ter certeza que a gente está
produto, e por isso que a gente está conversando aqui e trazendo todos esses órgãos para, se for preciso, o que a gente não quer, ter um atendimento adequado ali, de alguém detido, mas, mais uma vez, assim, eu conclamo todos os órgãos, todas as lideranças, os conselhos, as comissões que estão presentes, dentro de suas possibilidades, né, fazer chegar aos ocupantes de que o melhor caminho é a saída voluntária, né, de que não optem por esse estímulo ao enfrentamento à polícia militar. Não vão por essa linha, eles não devem ir por essa linha. Devem escolher a opção da saída voluntária, porque a ordem judicial ela foi proferida, ela chegou para a polícia militar e ela vai ser cumprida. O oficial de justiça ele vai cumprir essa ordem e a polícia militar vai dar segurança para esse cumprimento. Então, a gente conclama todos aí, todas as comissões, todos os órgãos envolvidos, a levar essa mensagem. Assim, mais uma vez, a própria Polícia Militar levou essa mensagem no dia do cumprimento do mandado, isso está registrado em vídeo, inclusive, com toda a educação, com toda tranquilidade, recomendando às pessoas que saiam da operação. E no dia da operação, se a pessoa ainda tem a esperança de que judicialmente isso vai ser revogado, e eventualmente chega o dia da operação e essa medida não foi revogada, se as pessoas verem a polícia militar chegando para cumprir, visualizarem os tratores chegando, os caminhões de mudança, que elas optem por colocar a mudança no caminhão, né, e levar para algum local, para justamente evitar esse tipo de desdobramento, que são pessoas feridas, seja do lado dos ocupantes, seja do lado da polícia militar, pessoas detidas, né? Então, isso é um desdobramento, do nosso ponto de vista, desnecessário. Ele não precisa chegar nesse ponto, muito embora todo esse aparato público está sendo montado para se preparar para isso, mas é algo que seria bem indesejado. Mas, se acontecer, infelizmente, a Polícia Militar vai dar prosseguimento às medidas legais. Queria dar a palavra aí às demais comissões que acho que não se pronunciaram, de repente alguém da Assembleia Legislativa ou da Câmara de Vereadores, a Câmara Local. Existem comissões para esses assuntos, se alguém quiser se manifestar, a gente está caminhando para o final da reunião. Bom dia, Major Calegari. Vocês conseguem me escutar? E me ver Sim. também? Sim. Sim, fiquei um pouco confusa para entrar. Bom dia, Major Calegari, bom dia todas as instituições aqui presentes, as forças de segurança. Embora essa não seja, né, um espaço recursal, mas é sim um espaço do Estado, né, organizado pela polícia, pelo Estado, e eu gostaria de fazer aqui, aproveitar a oportunidade para fazer algumas considerações. Nós, enquanto Poder Legislativo, né, enquanto Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Assembleia, infelizmente, a gente acompanha muitos processos, né, de reintegrações, muitos conflitos fundiários no Espírito Santo, alguns que envolvem o Tribunal do nosso Estado, outros envolvem o TRF2, que é aqui da nossa região, e, infelizmente, esse é um tema que carece da presença do poder público para uma solução que não seja violenta e uma solução pacífica. Então, nesse sentido, eu quero fazer alguns registros de caráter político, que é o espaço que eu atuo, e gostaria, Major, se possível, imagino que tudo está sendo registrado em ata, obviamente, mas gostaria que essas considerações também fossem registradas. Primeiro, eu quero lamentar essa saída dessa maneira, que é uma saída custosa para o Estado, um operativo como esse, como a gente está vendo aqui, não é barato, pressupõe o envolvimento das nossas forças de segurança, pressupõe organização de escala dos policiais, eu tenho certeza do trabalho que a Polícia Militar e demais forças da segurança têm para constituir um operativo como esse. Sendo que seria possível, se tivéssemos a devida atenção do poder público, uma solução pacífica para tudo isso. Quero, por exemplo, registrar que nós fizemos uma indicação para a Prefeitura de Vila Velha, para que pudesse aderir ao PAC, programa do governo federal, com aproximadamente 49 bilhões de reais
destinados, inclusive, para política precisaríamos estar constituindo uma reunião como essa, mobilizando tantos atores e trazendo, sim, custos para o Estado. De tudo que foi falado aqui, né, eu acho que é importante dizer, acho que o Major colocou muito bem, né, a gente quer a saída voluntária, estou entendendo que a decisão de reintegração está dada, mas eu considero o prazo de uma semana muito curto para uma saída voluntária. Eu já acompanhei processos de conflitos em que a saída voluntária se deu em 15 dias, no mínimo. Então, assim, se esse é o nosso desejo, uma saída voluntária, é preciso sinalizar e dar tempo para que as pessoas saiam. A gente está falando de um quantitativo grande de pessoas, a gente não está falando de uma ocupação de 100 pessoas, de 200 pessoas, a gente está falando de um cálculo grande de famílias e de pessoas vulneráveis. Então, essas pessoas que não serão programas sociais, como a gente está vendo aqui, elas precisarão dar o seu jeito para poder sair. Precisarão buscar locais para onde ir. E isso não se constrói da noite para o dia, assim. Porque a gente já está falando de pessoas alternativa de saída voluntária. O segundo registro que eu queria fazer é temerário que a gente não tenha apreciado por parte de quem deveria apreciar um plano de remoção, né? Assim, é temerário dar a tarefa para a Polícia Militar do Espírito Santo conduzir uma ação de reintegração de posse sem plano de remoção. E aí, assim, por que isso é importante? Porque plano de remoção prevê questões na área da assistência social, prevê questões na área da habitação. Essas famílias serão ou não incluídas em programas habitacionais por parte do município? Qual assistência que vai ser dada? Até questões que são simples, a área é grande. A gente já viu, por exemplo, medidas de reintegração em que garantir almoço é uma questão digna para que a gente não tenha conflito, por exemplo. A gente já viu ação de reintegração que a Polícia Militar estava praticamente compartilhando a marmita dela com os ocupantes. Então, eu estou querendo dizer que tem questões que são simples, mas que elas tornam uma ação policial mais conflituosa ou não, a partir de garantias que deveriam estar previstas em um plano de remoção. Então, considero importante fazer esse registro, que não há um plano de remoção, os itens, né, elencados pelo proprietário, e aí, né, o proprietário disponibilizou alguns itens que o doutor Renan elencou aqui, mas eu considero insuficientes, porque deveria haver uma ação do poder público. Vejam, não estou falando do proprietário. Então, fica a pergunta, essas famílias serão incluídas em programas habitacionais? Isso deveria estar sendo previsto em plano de remoção, né? Então, que a gente possa, acho importante fazer esse registro aqui, porque também o judiciário está aqui presente, que a gente possa ter muita atenção com soluções fundiárias que, de fato, respeitem os direitos fundamentais. Então, isso é uma coisa que eu considero importante de dizer, assim. E, por último, o doutor Matheus, acho que é Matheus, se eu não anotei o nome errado aqui, o doutor Matheus esboçou aqui o interesse da prefeitura em apresentar um projeto de lei no âmbito do município, prevendo, se eu entendi bem, algo próximo ao aluguel social, algum benefício. Olha como essa poderia ter sido uma solução construída nesse pacto entre judiciário e poder público. A proposta do doutor Matheus poderia estar dentro dessa solução garantidora de direitos que deveria haver dentro do plano de remoção. Então, eu faço questão de fazer essas considerações, embora, Major, você até me desculpe, porque eu sei que nenhuma delas compete à Polícia Militar, todas elas são de âmbito mais geral de todo esse processo, mas, infelizmente, elas têm impacto também sobre a atuação desse operativo que está sendo formado aqui, porque, de fato, quando a gente tem um processo, que é um processo que dá tempo para as famílias, que constrói medidas garantidoras e pacíficas, a Polícia Militar não precisaria ter todas as preocupações que está tendo para montar, se me permite,
quase que uma operação de um batalhão de guerra para poder remover famílias vulneráveis. Então, isso só está acontecendo porque há omissão do Estado, omissão da Prefeitura e um plano de remoção que não foi estruturado previamente. Obrigada, Major. Obrigado, deputado. Mais alguém? Alguém da comissão da Câmara de Vereadores? Deseja se manifestar? Não sei se tem alguém participando. Muito embora os representantes das unidades da Polícia Militar estejam presentes, o comando CPOE sugeriu a gente fazer uma reunião separada, porque vão entrar em assuntos muito administrativos, de escala, de serviço. Então, para não ficar cansativo, a gente faz uma reunião separada com a Polícia Militar. Em que pese será agendada essa reunião, tem alguém da Polícia Militar que deseja complementar alguma coisa, assim, ou prefere tratar posteriormente? Mais algum outro órgão que não foi citado aí, deseja se manifestar? Eu me inscrevi, Maria Helena, do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Pois não, Maria Helena. Então, eu sou policial civil aposentada, né? Hoje represento o sindicato no Conselho de Direitos Humanos. Sempre ouvi que decisão judicial se cumpre, né? Eu entrei na polícia na época da ditadura e esse dizer mais incisivo ainda. Mas nós estamos aqui na reunião discutindo uma decisão. Ela se cumpre, mas tem formas de ser cumpridas. Eu entendo que o Espírito Santo, com a grandeza dessa decisão judicial de remoção das famílias lá de Vila Esperança, tem uma oportunidade de se colocar, né, como um Estado que defende os direitos humanos, tanto o de Vila Velha quanto o Estado do Espírito Santo. Eu não vou ser repetitiva, foi contemplada pela doutora Samanta, pela Verônica, pela Camila, e o olhar do Conselho de Direitos Humanos, ele está voltado para todas as instituições que estão aqui presentes, né? Mas entendendo que os direitos humanos, eles são violados na pessoa dos agentes do Estado. Então, o nosso olhar do Conselho de Direitos Humanos é para os ocupantes de Vila Esperança, que estão nessa faixa, né, de pobreza, até abaixo de pobreza. É isso. Então, nós vamos estar presentes, vamos continuar, já acompanhamos e vamos continuar acompanhando, no sentido que não haja violações. Claro que se houver uma ocupação pacífica, que com encaminhamento das famílias carentes, né, em situação de precariedade, vai ser ótimo, acho que a gente cresce muito. Do contrário, nós ainda temos muito que amadurecer enquanto Estado. É isso. Obrigado, doutora. Mais alguém quer se manifestar? Acho que todo mundo, já passei por todos os órgãos aqui que foram convidados. Major. Pois não. Eu queria fazer uma fala bem breve sobre a Defensoria Pública. Oi, está me ouvindo? É só o seguinte, é sobre a questão apresentada pelo município, porque isso não havia chegado para a Defensoria Pública, né, isso não consta nos autos, então a gente não sabia sequer dessa possibilidade pelo município que foi trazida hoje. Então, pela Defensoria Pública, mais uma vez, nós reforçamos a necessidade de que, para que se compreenda que haja um plano adequado de remoção, essas questões têm que ser levadas aos autos. Isso vai ao encontro do que eu falei antes, estou só reforçando. Tudo isso tem que ser levado aos autos, para que o plano seja construído de forma participativa e possa ser homologado judicialmente e estabelecido como condicionante ao cumprimento, de forma prévia. Então, é muito importante, a gente só reforça como Defensoria Pública que isso é essencial para que se pudesse falar na existência de um plano adequado de remoção.
É isso. Perfeito, doutor. Obrigado pela colocação aí. Então, em nome da Polícia Militar do Espírito Santo, em nome do Comando de Policiamento Ostensivo Especializado, CPOE, eu agradeço a participação de todos, a presença de todos. Mais uma vez, ressaltando que, da parte da Polícia Militar, das unidades da Polícia Militar que estarão envolvidas, o nosso desejo é que essa reintegração seja realizada, essa ordem judicial seja cumprida da forma mais pacífica possível. Então, mais uma vez, conclamo a todos os órgãos envolvidos, quem tem algum tipo de atribuição naquele local, seja a prefeitura, sejam as comissões, que use esses contatos, use esse poder da palavra para indicar a saída voluntária dessas pessoas, não esperar a chegada da Polícia Militar e muito menos entrar numa situação de desobediência, né? Então, se a pessoa realmente faz parte desses grupos mais vulneráveis, que elas sejam atendidas aí pelas instâncias adequadas, que já se pronunciaram aqui nessa reunião, mas que de forma alguma entre nessa questão de violência, tem esse tipo de conduta, né, de violência ou de enfrentamento ao Estado, né, que é a Polícia Militar. Então, agradeço mais uma vez a participação de todos. O CPOE está à disposição, eu estou à disposição, né, para o que precisar, todos têm meu contato aí. E a gente se encontra, então, na terça-feira, na parte da manhã, para dar início a essa ação de reintegração de posse. Obrigado a todos pela presença e tenham um bom dia a todos.